E a gente tem agora um outro tema, Rosiane, que é uma carta, né, um ofício da organização Baniwa e Coripaco, Coripaco Nadzoeri. É um ofício que trata da seguinte situação: urgente e urgentíssimo pela saúde do povo Baniwa e Coripaco no território da bacia do rio Issanã. E aí é uma questão de atendimento de saúde, né, Rosiane, que você vai trazer aqui para a gente agora, não é isso? Isso, eu tive acesso a um ofício que foi encaminhado para várias organizações indígenas e também para a representação da FUNAI e da CESAI relacionada a esta região, que também fica ali no Alto Rio Negro. E o que eles relatam que está tendo um surto em várias aldeias, em várias comunidades indígenas, surto de gripe, Rafael. E eles colocam que a gripe, nesse relato desse ofício, que você também está com ele em mãos aí, porque foram feitos exames de Covid em crianças, adultos, idosos, em relação a esse surto, e o Covid deu negativo, mas que há já o registro, infelizmente, de 4 óbitos, e várias pessoas em situações graves, umas tendo de ser removidas por meio de aeronaves, porque são aldeias mais distanciadas dos espaços de melhor capacidade para atendimento de casos graves de doença. Então, o final desse ofício, eles requisitam que se adiante com urgência uma campanha de vacinação da influenza, Covid-19, entre outros, no território da bacia do rio Issanã. Urgente e urgentíssimo envio de equipe reforço de profissionais de saúde para o território, nos 5 polos bases que fazem atendimento a essas comunidades, e aí eles citam Camarão, Tunuí, Canadá, Tucumã e São Joaquim, para atender, acompanhar e monitorar e medicar os doentes. Eles acusam, inclusive, falta de medicamentos básicos para tratar gripe entre os indígenas. Veja, assim, quando a gente se aproxima da realidade, da rotina dos indígenas, veja como é cruel, como é perversa a realidade. Nós estamos no Dia dos Povos Indígenas, né, uma data importante de ser relembrado, mas estamos falando de situações muito básicas que tornam o contexto deles muito perverso em relação ao acesso, né, à obrigação do Estado. Né? Nós estamos falando de gripe que está matando pessoas nas aldeias e falta de medicamentos básicos. Né? Isso é muito cruel, é muito ruim que a realidade deles seja dessa maneira. E a gente, quando resolve olhar um pouco mais de perto essas realidades, a gente vai se deparar com coisas como essas. Eu penso que é um escândalo o Estado do Amazonas ter esse tipo de coisa, falta de aula nas aldeias, né? Os alunos até esse momento sem acesso por falta de merenda escolar, indígenas morrendo por surto de gripe e falta de medicamentos básicos. Que isso é uma obrigação, aliás, deve se destacar, do governo federal. E aí a gente trouxe ao longo desse período todo as várias reclamações e manifestações dos indígenas a respeito da nomeação do DICEIS, que prolongavam o prejuízo deles em relação ao acesso da saúde, que causa isso, causa mortes, crianças tendo de ser removidas por causa de gripe, quer dizer, não tem a prevenção, não tem o atendimento básico, e aí chega ao momento de maior gravidade. E veja, mais uma vez, estamos falando de gripe, de gripe.